Passamos a apresentar Corações em Conflito, obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo, adaptação de Sidney Carbone. Depois de minutos de grande desespero, Ivana deixou o quarto e, andando pelo corredor sombrio, foi anunciando com lágrimas na voz. A nossa Marinha morreu! A nossa Marinha morreu! A nossa Marinha morreu! Em poucos minutos, a confusão se estabeleceu. Os criados lastimavam a morte da senhora a quem haviam aprendido a amar. Ah, meu Deus, o que será de nós sem a Barinha? Eu não me conformo. Olavo, procurando manter o equilíbrio, sentou-se a um canto do quarto, contemplando silenciosamente aquela que representava o amparo de toda a sua vida. Anton Vassiliev, que naquele momento acabara de chegar dos domínios rurais, ao tomar conhecimento da tragédia, penetrou o quarto, aproximando-se de Olavo em estado de choque. Lamento, meu amigo, a dor que se abateu sobre esta casa. Eu estimava muito a Barinha. Conte comigo para o que precisar. Como que saindo do torpor, somente naquele instante, Olavo só teve voz para suplicar. Por favor, cuide de tudo, Anton. Eu não tenho condições. Não se preocupe. Tomarei as providências necessárias. Algumas horas depois, em câmara ardente, o corpo da matriarca estava exposto à visitação pública. Olavo Barenkov, vestido formalmente, recebia as condolências ao lado de Ivana, que apesar do cansaço e da dor, não quis apartar-se do caixão da mãezinha. Os parentes chegaram, arrogantes e orgulhosos. Olavo não tinha grande afinidade com eles e poucas vezes haviam se encontrado. Entraram vestidos de luto, como mandava a etiqueta, e cumprimentaram o rapaz, ignorando, porém, a presença de Ivana postada a seu lado. Irritado com tamanha desconsideração, ele aproveitou a oportunidade e anunciou de forma discreta, mas firme, ciente de que os atingia profundamente. Meus caros tios e primos, pretendia dar-lhes a notícia em ocasião mais oportuna. Contudo, a enfermidade de minha mãe não o permitiu. Faço-o agora, aproveitando o ensejo. E tomando a mão de Ivana, completou. Quero informar-lhes de que Ivana e eu estamos noivos e, assim que for possível, nos casaremos. Despeitados e surpresos, os familiares, apesar do desgosto que a notícia lhes causava, não podiam fazer uma desfeita àquela que seria legalmente parte da parentela por vontade do dono da casa. A contragosto, cumprimentaram os noivos e afastaram-se rapidamente. Ivana fitou o noivo com expressão de enternecida gratidão pela atitude que ele tomara, defendendo-a perante seus orgulhosos parentes, e disse-lhe: Agora a notícia se espalhará e todos ficarão sabendo. É verdade, Ivana. Eles discutem entre si. São serpentes venenosas que se destruirão umas às outras. Sempre ambicionaram nossa fortuna e sentem inveja. Com o nosso casamento, a probabilidade de herdarem algo ficou mais distante. E isso não aceitarão facilmente. Logo, o salão ficou repleto de uma multidão que vinha prestar as últimas homenagens a Magda Barenkov. Eram nobres, religiosos, criados e mujiques. Todos a bendiziam e elevaram ao Criador pensamentos em seu benefício. No
No dia seguinte, após os funerais, a tristeza e a saudade já começava a doer em todos que habitavam aquela casa, principalmente Olavo e Ivana. Anton Vassiliev também sofria. Terno sentimento o unia a Magda, deixando um imenso vazio em sua vida. Jamais permitiu que alguém percebesse suas emoções por reconhecer-se velho e indigno da Barínia. E ele pensava: desde que a vi pela primeira vez, senti que laços muito fortes nos uniam, como se ocorresse um reencontro depois de longa ausência. Agora sentia-se só. A família reduzira-se à filha Alexandra e ao neto Andrei Urich. A esposa Masha e sua pequena Natália, a caçula, haviam desaparecido em circunstâncias dolorosas, conforme lhe contara Alexandra. Durante uma epidemia de peste que lavrara a Rússia, ceifando milhares de vidas, também elas não resistiram, sendo contaminadas e morrendo sob terríveis sofrimentos. Só Alexandra sobreviveu e, apesar de criança ainda, foi morar com uma conhecida de sua mãe, que se tomou de compaixão pela órfã. Com ela permaneceu muitos anos até que foi trabalhar na casa dos Barenkov. As recordações atormentavam Anton e ele sofria também por Olavo. Num grande hausto de amor e gratidão, envolveu mentalmente o amigo que então boa hora conhecera. Era o filho que não tivera. Algo lhe afirmava que não fora o acaso que levara Olavo até sua casinha naquela noite tempestuosa. Intimamente reconhecia que uma vontade superior orientava suas vidas. Em seu quarto, Ivana também estava perdida em recordações. Lembrava-se vagamente da mãe, a cigana Mira, que morrera quando ela tinha apenas 4 anos de idade. As lembranças que estavam mais vivas em sua memória eram dos anos felizes que convivera com todos na mansão, do seu crescimento ao lado da mãezinha e principalmente do paizinho, a quem ela venerava. Um pouco envergonhada, lembrou-se de Alexandra, por quem nutria verdadeiro rancor, após perceber o sentimento de afeto que unia a criada ao dono da casa. Não sabia o que fazer para afastá-los quando surgiu uma oportunidade. Eu já estava apaixonada pelo paizinho, apesar de ser uma criança e queria-o só para mim. Um dia, sem conseguir dormir à noite, encaminhei-me para o quarto de Rose, para onde costumava correr quando sentia medo. Foi quando vi o criado Nikolai conversando com Alexandra na porta do quarto dela. Eu sabia que eles eram apenas amigos, mas no dia em que o paizinho me chamou à biblioteca para fazer-me algumas perguntas, notando a aflição dele, não tive dúvidas em aumentar o que vi, e disse-lhe que os encontrara trocando beijos de amor. Sabia o mal que estava causando a Alexandra, mas isso não me preocupou. O que eu queria conseguir, afastei-os para sempre. Quem mandou ela se aproximar do paizinho? Com o casamento de Alexandra e Nikolai, senti-me mais segura. Ninguém mais poderia tirá-lo de mim. Não que tivesse esperanças. Sabia que ele nunca me olharia como mulher, mas contentava-me em ficar ao seu lado. Eu não me casaria com ninguém e ele também não. Faríamos companhia um para o outro o resto da vida e isso me bastava. Passaram-se os anos e quis o destino que a mãezinha Magda percebesse meus sentimentos com relação ao Olavo e sua doença facilitou tudo. Ela pediu ao paizinho que se casasse comigo e ele aceitou. Parece mentira, mas não é. Sinto meu coração acelerar só de pensar que muito em breve serei sua esposa e não mais uma intrusa dentro desta casa. Poderei mandar e desmandar à vontade, fazer o que quiser. É bem verdade que ele só fez isso para satisfazer a mãezinha. Lembro-me perfeitamente de suas palavras. É um pedido formal de casamento que lhe faço. Se aceitar, fará minha mãe muito feliz. Deixou claro que não sente amor por mim. Mas que me importa isso? Viveremos juntos como marido e mulher, e um dia ele aprenderá a me amar. Mas, novamente, a imagem de Alexandra assomou-lhe à mente. Sempre que ia à mansão dos Lilazes com Magda, percebia o interesse dela ainda por ele. Educadamente pedia notícias do paizinho, e eu notava que seus olhos brilhavam ao ouvir-me falar dele. Casou-se com Nikolai sem amor, apenas para contentar os patrões. No fundo, nunca esqueceu Olavo.
E isso é uma ameaça para mim. Estamos apresentando Corações em Conflito. Voltamos a apresentar Corações em Conflito. Adaptação de Sidney Carbone. A noite passara sem que Ivana desse conta. Já era dia e não conseguira dormir. Resolveu levantar-se. Precisava tomar providências e dar ordens, afinal, agora era a nova dona da casa. Arrumou-se cuidadosamente e desceu, dirigindo-se à sala de refeições. Rose serviu-lhe o desjejum. E o meu noivo, já se levantou? Pobre Barine. Acordou muito cedo e nem quis tomar o desjejum e foi para o escritório trabalhar. Com certeza para esquecer a morte da nossa querida senhora. Eu fiz apenas uma pergunta. Não pedi a sua opinião, Rose. Por que não foi me avisar que o Lavo já estava desperto? Ora, não achei necessário. Você estava cansada e o repouso era necessário. Escute o que vou lhe dizer, Rose. A partir de hoje, exijo que todos os criados desta casa, inclusive você, me tratem por senhora, está ouvindo? Dentro de pouco tempo, serei a dona desta casa e todos me devem obediência. Mas, Ivana, você... Senhora Ivana! Ou você ficou surda de repente? Não, claro que não. Se assim deseja, assim será, senhora. Ótimo. E ai de quem não me obedecer. Perplexa com as palavras da jovem, Rose pensou com seus botões. O que aconteceu com essa menina? Será que o noivado subiu-lhe a cabeça? E, decidida a não contrariá-la, perguntou solícita. Posso voltar para a cozinha, senhora? Antes, procure o Valfrido e diga-lhe para preparar a carruagem que pertenceu a Barínia. Vou à modista. Sim, senhora. Ah, e a partir de hoje quero flores enfeitando os aposentos do meu noivo. E os meus também. E que sejam trocadas todos os dias. Está bem. Mais alguma coisa, senhora? Não. Pode retirar-se. Com licença, senhora. Aquela manhã, Ivana passou fazendo compras e escolhendo peças para o enxoval. Também encomendou muitos vestidos à modista, inclusive o de casamento. Retornou à mansão por volta de meio-dia. Rose já havia posto a mesa para o almoço. Meu noivo já chegou do escritório? Sim, senhora. Está na biblioteca. Vou conversar um pouco com ele. Dentro de meia hora pode tirar o almoço. Posso entrar, Olavo? O rapaz estava sentado à escrivaninha, com a cabeça entre as mãos, numa atitude de tristeza e abatimento. Como não respondeu à pergunta, ela entrou. Aproximou-se dele e envolveu num abraço carinhoso. Erguendo a fronte, ele balbuciou. Ah, é você? Quem esperava que fosse? Por um momento, pensei que fosse minha mãe, esquecido de que ela não mais se encontra entre nós. Isso é normal. Afinal, ela partiu recentemente e sua presença ainda é muito forte nesta casa, onde habitou por tantos anos. Compreendo seu sofrimento. Sei que também está sendo muito difícil para você, Ivana, que tanto a amava. Você nem imagina quanto. Por isso, resolveu sair para distrair-se? Não exatamente. Lembrei-me que a mãezinha havia encomendado alguns trajes e achei que ela, sempre tão correta, gostaria que eu avisasse a modista que, infelizmente, não precisará mais deles. Agiu bem. E eu lhe agradeço a lembrança. A propósito, todos já sabem da novidade. Não se fala em outra coisa em São Petersburgo. Que novidade? A morte da minha mãe? Não, querido. A notícia do nosso noivado. Ah... Sem deixar perceber que notara o ofensivo desinteresse do noivo, a ex-cigana continuou.
Todos querem saber quando será o nosso casamento. Sei. Eu disse à modista que também ignoro. Você já pensou na data? Não, claro que não. Mas, Olavo, se já estamos noivos... Por favor, Ivana. Não tive tempo e nem cabeça para pensar sobre isso ainda. Sendo assim, posso dar-lhe uma sugestão? O que acha de nos casarmos logo após o término do luto oficial? Se é o que deseja, está bem para mim. Desde que seja algo íntimo e discreto, com a presença apenas dos parentes e amigos mais chegados. Desapontada, Ivana mordeu os lábios. Ela sonhava com uma grande festa em que se abririam os magníficos salões da mansão e para a qual seriam convidadas as pessoas mais importantes da capital. Talvez até mesmo o czar. Contrariada, mas não desejando perder o que já conseguira... Naturalmente, querido. Está combinado, então. Nosso casamento se realizará assim que o luto terminar. Dessa forma, terei tempo suficiente para preparar o enxoval. Faça o que você achar melhor. Tem liberdade para comprar o que for preciso. Obrigada, querido. Você merece um abraço. Intimamente, ela se ressentia da frieza do futuro esposo, mas sabia que teria de ter muita paciência. Nos dias seguintes, Ivana passou a cuidar dos preparativos para o enlace e, aos poucos, a vida foi retornando à normalidade. Os criados não gostavam do comportamento da futura Barínia, mas evitavam levar suas queixas até o patrão, esperando que ele percebesse por si mesmo o quanto a esse cigana havia mudado. Alguns meses depois, realizava-se o casamento sem nenhuma pompa e notoriedade. Presentes apenas os mais íntimos, parentes e amigos. Após a cerimônia religiosa, o casal recebeu os convidados para uma pequena festa que, embora preparada sem grande aparato, era assim mesmo bastante requintada. A noiva passeava, risonha e feliz por entre os convidados. Percebeu o azedume dos membros da família que eram absolutamente contra essa união, mas agiu como se nada tivesse notado. Observava Olavo à distância, não lhe passando despercebido que, embora sorrisse, tinha tristeza no olhar. Sei que essa tristeza não é devido à morte da mãe, mas à perda das esperanças em relação a seu amor por Alexandra. Ai, que ódio! Entretanto, devo controlar-me e botar um sorriso de felicidade nos lábios. Mas Olavo há de me pagar a afronta e a amargura que estou sentindo, justamente no dia que deveria ser o mais feliz da minha vida. Alguns meses se passaram. A vida de Ivana e Olavo mudou completamente. Numa constante roda viva participavam sempre de festas e banquetes, mas por insistência dela. Em contrapartida, também recebiam a nobreza alegre e elegante em sua mansão, em saraus que se tornaram muito concorridos. Não tinham tempo para mais nada. Olavo descuidava-se dos negócios, entregando-os aos seus prepostos, a instâncias da esposa, que requisitava sua presença. Ivana em nada lembrava a ciganinha humilde e simples que fora recolhida naquela casa. Transformou-se numa mulher exigente, ambiciosa, consciente de sua beleza e do poder que exercia sobre os homens. Orgulhosa e egoísta, só pensava em si mesma, calcando aos pés todos os que lhe estivessem abaixo, assim como bajulando os que lhe estivessem acima. No início do casamento, Olavo tentou corrigi-la. Você precisa entender que a excelente posição social que desfrutamos não lhe dá o direito de humilhar os subalternos. Você que é excessivamente condescendente com os criados e mujiques. Essa gente tem que ser tratada com rigor. Outro ponto de constante discórdia entre o casal. Olavo, na verdade, não apreciava essas reuniões, às quais só comparecia quando absolutamente necessário, ao passo que Ivana ansiava por participar de todos os eventos da alegre nobreza de São Petersburgo. Assim eram frequentes os atritos e as tempestades conjugais na mansão,
onde sempre existira paz e harmonia. Com o tempo, Olavo se cansou dessa peregrinação pelos salões da moda, permanecendo em casa entregue às suas leituras. Já estou saindo, Olavo, e não tenho horas para voltar. Posso ao menos saber para onde vai? Não, porque nem eu mesma sei. Estarei na companhia dos meus amigos tão amantes do prazer quanto eu. Para onde me levarem, eu irei. Mas não se preocupe, eu volto. Em noites solitárias, ele punha-se a meditar sobre as mudanças que se haviam operado em sua vida. Lembrava-se com carinho e saudade da doce mãezinha, da paz que desfrutavam no recesso do lar e até de quando Ivana chegara àquela casa e tanta alegria trouxera a todos. Não compreendo como e por que Ivana mudou tanto. Ah, minha mãe, se a senhora soubesse o que me estaria reservado pelo destino, com certeza não teria me obrigado a esse casamento. O orgulho, a insensatez e o egoísmo têm sido a causa de tantos problemas na sociedade humana. No século XIX, quando se passa este relato, ainda havia muitos preconceitos e direitos especiais que causavam sofrimentos atrozes a uns e outros. Pudemos notar que nobres e servos sofriam com as marginalizações sociais, com as imposições pretensiosas, que agora no século XXI já foram em grande parte eliminadas. É muito importante que meditemos sobre esses fatos autênticos no passado de menos de 2 séculos, para compreendermos que somos nós próprios, individualmente, que organizando nossa mente dentro de princípios mais cristãos, iremos alterando para melhor cada vez mais aqueles absurdos privilégios sem bases em verdades corretas e direitos justos. Cuidemos, portanto, de não criarmos causas danosas que nos irão atingir e machucar num futuro irremediável. Na próxima semana, acompanharemos mais uns tanto esses fatos reais da história humana. Acabamos de apresentar Corações em Conflito, obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo em 20 capítulos, adaptação de Sidney Carbone.